Fala pessoal, estamos aí para mais um vídeo e hoje o assunto é verbo de ação e verbo de ligação. Meu velho, assunto importante, mas é muito importante. A primeira coisa que eu faço na análise sintática é achar o meu sujeito, e a gente já viu isso em outro vídeo. A segunda coisa tem que ser definir se o meu verbo é de ação ou ligação. Muito importante, porque a partir daí minha análise sintática toma dois caminhos. Se o meu verbo for de ligação, eu vou por um caminho, se o meu verbo for de ação, eu vou por outro. Por isso, é tão comum encontrarmos pessoas que sabem achar o sujeito, talvez ele não saiba definir o sujeito, se é determinado, indeterminado, se é inexistente, mas ele sabe achar o sujeito. Então todo mundo consegue vir assim, e a partir daí, a análise sintática desanda. Primeiro passo de toda análise sintática é achar sujeito. Segundo, determinar se o meu verbo é de ação ou ligação. Tudo certo? A aula de hoje é sobre isso. Um vídeo curto, mas extremamente importante. Bora para a vinheta. Primeira coisa quando se fala em verbo de ação e ligação. Eu aprendi na escola e por experiência eu sei que a maioria dos meus alunos também. Verbo de ligação, ter, haver, ser, estar, permanecer, continuar. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da escola que você fez. Esquece isso. Esquece. Não existe um verbo que sempre será de ação. Não existe um verbo que sempre será de ligação. É o contexto que determina. A gente vai achar casos em que o verbo ter será de ação em um caso e de ligação no outro. O continuar será de ação num caso, de ligação no outro. O ficar de ação num caso, de ligação no outro. Então vamos entender isso. Vamos entender o verbo de ligação, ok? E junto, claro, o verbo de ação também. Olha o que a gente vai montar aqui. Nós vamos montar uma coluna com verbos de ação e verbos de ligação. O mesmo verbo nos dois casos, para a gente entender a diferença que eles trazem aí no texto. O verbo de ação também é chamado de verbo significativo. Por que ele tem esse nome? Por isso. Eu ando rápido, tiro o meu sujeito, que é o eu, tenho ando rápido, que a gente vai aprender em breve, que é o nosso predicado. Não vamos entrar nesse assunto por enquanto, exceto no nome predicado, que eu acho que todo mundo aqui já conhece. Quando eu falo que o verbo é significativo ou de ação, são sinônimos, eu estou dizendo que a mensagem principal desse predicado está no verbo. Você chegar para mim e falar assim, Edson, você emagreceu, o que você faz aí todo dia para manter o peso assim? Eu posso falar, olha, eu ando rápido ou eu ando. Ok. Repara que a mensagem principal está nele. O rápido é só um advérbio, um adjunto adverbial de modo. O modo como eu ando é um termo acessório. Então eu falo que a significação desse predicado, o coração, a essência dessa mensagem reside no verbo. Então esse é um verbo significativo ou um verbo de ação. Verbo de ação porque o sujeito, nesse caso, pratica o ato do verbo. E lembra, ação na gramática não é só aquela que escorre suor. Eu penso, eu durmo, ela morreu, verbos de ação. O sujeito praticou o ato de pensar, de dormir, de morrer. Ok? Agora, olha o outro exemplo. Eu ando triste. Quem anda triste? Eu. Tiro o sujeito, ando triste é o meu predicado. Onde está a mensagem mais importante? No verbo andar ou no fato dessa pessoa estar triste? No fato dela estar triste. Repara que o verbo andar já nem é mais o ato físico de andar. É apenas um estado de espírito. Repara que o verbo andar não traz mensagem nenhuma. A significação maior desse predicado não está nele, está fora. Isso é um verbo de ligação. Ok? Por que ele tem esse nome? Porque o verbo de ligação, além do tempo verbal, que é uma coisa que qualquer verbo faz, só tem uma função. Ligar o sujeito, no caso eu, a uma característica do sujeito, no caso triste. Ele fica ali no meio, ele serve de ligação entre esses dois elementos, por isso ele tem esse nome. Ok? Então aqui a gente pegou o verbo andar, que é bem fácil de perceber, mas existem outros. Eu estou aqui. Olha o verbo estar, que a gente achava que sempre era ligação. Tirei o sujeito, o eu. Agora, estou aqui é o meu predicado, ok? A mensagem mais importante, a essência dela, está no verbo ou fora? Eu estou aqui.
Edson, você está em casa? Sim, estou. Ok. Sim, eu estou aqui. Ok, também, mas repara que eu posso dispensar o aqui, porque ele é só um adjunto adverbial de lugar. Esse verbo é de ação. Ah, mas o verbo estar como ação? Esquece aquela coisa, repito, muito importante. Não existe um verbo só de ação ou só de ligação, é o contexto que determina. Eu pratiquei o ato de estar aqui. Eu poderia não estar aqui, estar lá, ok? Agora, olha a próxima que aparece aqui pra gente. Eu estou doente. Eu brinco com os meus alunos em sala de aula, mas isso ajuda, por incrível que pareça. Sujeito eu. Agora o predicado estou doente. Imagina só, nossa, faz 20 anos que eu vivo saudável, nem uma tossezinha, um espirrinho, não sei mais o que é ficar doente. Vou ficar doente agora. Ah, meu Deus, doente. Ah, fiquei doente. Não. Ninguém pratica esse ato de ficar doente. Nós nos tornamos doentes. Então a mensagem mais importante ali está no doente. O sujeito ali naquele caso não pratica o ato de estar doente. Então ele é só um verbo de ligação. Ok? Vamos ver alguns. Nós ficamos em casa. E esse tem uma dica muito boa. O verbo ficar quando for físico, ficar aqui, ficar no sítio, ficar em casa, ficar com você, verbo de ação. O verbo ficar quando for estado de espírito, como aqui nós ficamos bravos, ligação. Repara que eu não pratico, olha que estranho, pensa comigo, eu não pratico o ato de ficar bravo. Nossa, eu tô tranquilo, mas essa situação é muito tensa, deixa eu ficar bravo. Ah, fiquei bravo. Não. O sujeito não pratica o ato de ficar bravo, ele torna-se bravo, ok? Independente da ação do sujeito, essa é a sacada. Então, verbo de ligação. De novo, ligando o sujeito nós, a característica do sujeito, que é a palavra bravos. Já essa palavra característica vai mudar, a gente vai dar o nome certo para ela. Primeiro, eu quero que vocês se acostumem com a ideia, para depois a gente atribuir um nome para isso. Tudo bem? Ela permaneceu em pé. Ela, é o sujeito, praticou o ato de permanecer. Ela poderia ter se sentado, se deitado, ido embora, mas ela permaneceu em pé. Houve ação do sujeito para o verbo, verbo de ação. Ela permaneceu em choque. Nossa, eu estou me acalmando já, mas a situação ainda está tensa. Preciso continuar nervosa. Ai, vou permanecer em choque. Não, ninguém pratica o ato de permanecer em choque. Entende o que eu quero dizer com isso? Então aqui não existe causador do verbo permanecer, apenas acontece, é um estado de espírito, verbo de ligação. Ela, sujeito, em choque, característica do sujeito e o verbo de ligação ali no meio, ligando esses dois elementos. Tudo certo, minha gente? Vamos falar dessa característica do sujeito. Então eu estou com 4 frasezinhas aqui. Eu ando triste, eu estou doente, nós ficamos bravos, ela permaneceu em choque. Aproveitei as orações que nós vimos até aqui. Triste é a característica do sujeito, como você está vendo aqui. Bravos é a característica do sujeito, do nós, a nossa característica. Doente é a minha característica. Em choque é a característica dela, ok? O que eu aprendo com isso? Aquilo que eu já disse, mas todo verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito. Opa, então peraí, o que você chamou de característica do sujeito até agora chama predicativo do sujeito? Sim. Por quê? Vamos entender esse nome, tudo na gramática é muito lógico, apesar que num primeiro momento isso não apareça, ok? Predicado, por exemplo, vamos pegar só o primeiro caso ali, eu ando triste. Eu é o sujeito, ando triste é o predicado. Beleza. Predicado no dicionário, fora da gramática. Predicado é uma palavra emprestada pela gramática. Ela tem outros significados, em outros contextos, pode ser empregada no dia a dia, na sociedade. Predicado é sinônimo de característica. Machado de Assis já falava em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Virgília tinha lá os seus predicados, as suas características, as suas qualidades, ok? Então, predicado na gramática não deixa de ser isso, esse significado. Quando eu falo que ando triste é o predicado, eu estou dizendo que são todas as características possíveis do sujeito, tudo que eu posso declarar dele está ali. Então, característica do sujeito, predicado. Só que, então tudo aquilo é predicado, mas só a palavra triste também não é predicado? Também não é a característica do sujeito? É.
Eu não posso falar então que ando triste é uma característica maior e só o triste é uma característica menor? Posso, ok? Estou fazendo um recorte do predicado. Então vou chamar ali o triste de predicadinho. Entre nós aqui, posso? Posso também. Legal, porque é isso que a gramática faz. Quando ela coloca esse sufixo ivo, ela está literalmente reduzindo a coisa. Predicativo do sujeito, característica do sujeito, predicado. Característica menor do sujeito, predicativo do sujeito. Ok? Uma coisa importante, jamais haverá predicativo do sujeito dentro do sujeito. Se houver algum elemento dentro do sujeito atribuindo característica, ele é um adjunto adnominal, ele pode ser eventualmente um aposto especificativo, elementos que nós vamos estudar em outro vídeo da Unes. Tudo certo? Tudo bem, minha gente? Então, todo verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito. Tem que ter. É estrutural, ok? Porque o verbo de ligação, lembra? Ele faz isso, ele liga o sujeito à característica do sujeito, por isso ele tem esse nome. Só que toma cuidado com uma coisa. Verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito. Verbo de ação não precisa, mas pode ser que tenha. Olha isso. Ele chegou, tirei o sujeito ele, somente o verbo chegar ali no caso já é o meu predicado. Verbo de ação, o sujeito praticou o ato de chegar e a minha oração se encerra. Mas eu posso ter isso aqui também. Ela chegou cansada. Ela é o sujeito, chegar continua sendo de ação. E olha a interpretação de texto aí. O cansada não é característica do sujeito? É predicativo do sujeito, então. Então, guarda essa frase, essa premissa. Verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito. Verbo de ação não precisa ter predicativo do sujeito, mas pode ser que tenha. Trazendo isso para a prática do exercício, se eu vejo uma oração com predicativo do sujeito, eu ainda tenho que perder um tempinho analisando esse verbo, porque ele pode ser de ligação ou de ação. A certeza que eu tenho é a inversa. Se eu vejo um verbo sem predicativo do sujeito, com certeza ele é de ação, porque o verbo de ligação tem que ter de forma obrigatória. Tudo certo até aí? Então a gente já sabe fazer a distinção entre verbo de ação e verbo de ligação, entre predicativo do sujeito e a função importante que ele tem aí. A gente já sabe nesse momento que o verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito e eu tenho que estar muito atento com os verbos de ação, porque pode ser que ele tenha. Agora, por que essa conversa é tão importante? Porque esse é o grande segundo passo da análise sintática e é por queimar essa etapa, não saber a diferença entre ação e ligação, que muito aluno, depois que acha sujeito, cai na ladeira no que se refere à análise do texto, sintática do texto. Por isso aqui, dois caminhos que se abrem. O verbo de ligação, o verbo de ligação, é a análise sintática mais simples sempre. Porque o verbo de ligação tem que ter obrigatoriamente sujeito, o verbo de ligação em si e o predicativo do sujeito. Pode ser, como no exemplo aqui, que eu tenho um advérbio de tempo, um adjunto adverbial de lugar, ok? Ontem ela estava nervosa. Olha só, sujeito ela, está verbo de ligação, nervosa predicativo do sujeito. A princípio eu só preciso dessa estrutura para ter uma oração de pé quando o verbo é de ligação. O ontem é um termo acessório. Repara que eu posso tirar e não faz falta. Então a análise sintática, quando envolve verbo de ligação, é muito mais simples. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tranquilo. O verbo de ligação não é transitivo nem intransitivo. Ele só é verbo de ligação e acabou. Ele não tem objeto, nem objeto direto, nem indireto. Ele só é verbo de ligação. Então, quando eu identifico um verbo de ligação, a minha análise sintática caminha para um momento mais simples da análise. Mas quando eu identifico um verbo de ação, a minha análise sintática vai por um caminho que vai pedir um pouquinho mais de atenção. Porque se o meu verbo é de ação, olha isso, ele é intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou os dois. Transitivo direto ou indireto, e indireto, ou verbo bitransitivo. Se ele for intransitivo, ele não possui objeto.
Ele não precisa de um elemento que o complemente. Se ele for transitivo direto, ele tem objeto direto. Se ele for transitivo indireto, ele tem objeto indireto. E se ele for transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, ele tem os dois, um objeto direto e um objeto indireto. Tudo bem até aqui? Queridos, nosso próximo vídeo vai ser identificar esses elementos. Quando que o meu verbo é transitivo, quando que ele é intransitivo, quando que é direto, quando que é indireto, que tipo de objeto eu tenho, é objeto direto, é indireto, é bitransitivo, o direto preposicionado, ok? O indireto pleonástico, o direto pleonástico. No próximo vídeo a gente mata todo esse assunto, mas a aula de hoje é fundamental. Primeiro eu acho o sujeito. Depois, o meu segundo passo é achar e determinar o meu verbo, se ele é de ação ou ligação. Por quê? Por isso que vocês viram aqui. O seu caminho sintático agora se bifurca. E eu tenho que saber por qual caminho deles, por qual dessa bifurcação. O seu caminho na análise sintática se bifurca. E eu tenho que saber por qual desses caminhos eu vou agora. Ok? Vamos jogar seguros com a análise sintática. Semana que vem tem vídeo novo e aí a gente vai aprender a identificar o verbo com relação à transitividade. Direto, indireto, objeto direto, indireto, bitransitivo. Tudo certo? Por enquanto é só. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo. Eu estou aqui do outro lado para ajudar. Respondo a todos, nem sempre com a agilidade que eu gostaria, mas sempre respondo. Grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima.